Eu acho que o maior medo de um pai não é perder a guarda, é o filho crescer achando que ele não tentou ficar. Tem pai que atravessa cidades, dorme mal, fica sem pagar as contas, fica em relação que já acabou. Olha todo o esforço que ele faz. E não é porque ele seja perfeito, é porque ele quer que o filho saiba que ele fez tudo o que ele podia. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei todo o processo desses vídeos aqui, eu acreditava que eu precisava ajudar os pais a se conectarem com os filhos. Só que conversando com os pais, eu entendi que eles já se conectam. Eles já se conectam da sua maneira. E que eles fazem tudo o que eles podem fazer. E que o medo deles é ficar longe do filho para que eles não possam contar a sua versão da história. E às vezes a herança que eles tiveram faz eles agirem de uma forma que gera um resultado contrário à intenção deles. E é por isso que eu estou fazendo esses vídeos. Eu me dei conta disso. Eu achava que eu queria fazer vídeos ensinando os pais a se conectarem com os filhos. Porque na minha cabeça, quando eu via um pai desconectado, só me vinha a ideia de que esse pai não aprendeu a se conectar porque o pai dele não era conectado com ele. Isso também é uma coisa que acontece. Mas eu me dei conta que o meu maior medo é o meu filho passar pela ausência, pelo vazio que eu tenho. E tu sabe qual é o meu medo? É que o meu filho não saiba quem eu sou. O que eu penso em relação ao que eu tento fazer para ele no dia a dia. Então, eu entendi que tudo que eu faço diariamente para o meu filho é o mesmo que muito pai que não está com filho hoje fez e faz. E no meu caso, o meu pai acabou falecendo. Então eu não sei o que ele fez. E ficou o que me contam. E no meu caso, eu tenho a sorte das pessoas me contarem que ele me amava. E acreditar nisso, ao mesmo tempo que dói, me traz um alívio. Porque isso me fez eu me dedicar a mostrar para o meu filho, todos os dias olhando no olho dele, que eu amo ele. Para que, se um dia o meu maior medo, que é ficar longe dele, que aparentemente eu achava que era só que nem meu pai ficou longe de mim falecendo, ele sinta que eu amava ele. E aí eu me dei conta que muitos pais que não faleceram, mas que hoje vivem distantes do filho, às vezes, por diversos motivos, não podem contar a sua versão da história. E é por isso que às vezes um pai, ele está distante, mas ele fez de tudo para se aproximar. Só que a alienação parental
é uma covardia. E que é quando os pais se desentendem e por uma coisa que o pai fez de errado porque ele errou, a mãe acaba afastando esse pai desse filho. Como forma de fazer o pai sofrer o que o pai fez ela sofrer. Só que quando ela acha que está fazendo isso, e que ela acha que está fazendo um bem para o filho, ela não tem ideia do quanto ela está fazendo mais mal para um filho. E eu vou te explicar por que quando tu tenta afastar um filho de um pai, tu tá... Sabe aquela história, eu mirei no que vi, acertei no que não vi? Tu tá mirando no pai, mas tu tá acertando no filho. Tu também tá acertando no pai. Mas ele já sabe que errou. Mas tu tá acertando na pessoa que tu diz que tu tá cuidando. E eu sei que a tua intenção não é essa, é por isso que eu vou te dizer o que eu vou te dizer agora. E depois, se der, eu vou te ajudar, pai, também. A como é que tu faz pra reverter essa cagada e poder contar a tua história. Poder te conectar com teu filho. Por que quando tu mira numa coisa, mira no que vê, acerta no que não vê, é quando tu afasta o teu filho do teu pai, tu tá prejudicando teu filho. E eu sei que tu não sabe, mas a partir de agora tu vai saber. Tecnicamente falando, eu posso trazer alguns livros. Animal Social, A Fábrica de Cretinos Digitais, A Retórica. Esse aqui eu nem abri ainda. Eu já falei em outro vídeo, até vou ver se eu boto o card em algum lugar. Eu explico como é que a criança aprende. A criança aprende por percepção. Então ela não tem a linguagem, ela aprende pelo que ela enxerga. Um ambiente tóxico ensina para ela que é familiar a toxicidade. Os cuidadores são a referência máxima. Meu pai, meu herói, minha mãe, minha rainha, são as referências. Tanto que se tu despreza um filho, ele não aprende a te desprezar, ele aprende a se desprezar. Por quê? Porque ele pega tudo que vocês são. Ele pega tudo que é uma mãe e tudo que é um pai. E quanto mais a gente se conectar com eles, mais eles vão se conectar conosco. Ele se conecta com quem está disponível para ele. Porque o filho só precisa de um olhar e perceber que ele é importante. E ele entende que ele tem essas duas referências. Eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai. Seja como eles forem, eles vão imitar os dois. Ele se sente parte desses dois. Ele vai pegar, assim como ele pega traços físicos, ele vai pegar traços de comportamento, do que ele olha, não do que ele escuta, porque a fala é aprendida. Então, ele vai entender o que ele sente depois. Quando seja uma mãe tenta afastar um filho ou um pai tenta afastar uma mãe e fala mal da mãe, ele está falando mal da minha parte que vem dessa pessoa. Então, se eu quero ser igual a ela, porque não tem como ele não pensar em ser igual a ela quando ele é pequeno, depois ele pode até querer não ser mais. Mas o que internaliza, e tu vai ver no livro no vídeo que eu falo sobre como é que a criança aprende, vou botar a coisa aqui, ela entende. Aí eu explico lá como é que funciona o cérebro. Eu entendo e eu aprendo o que a minha mãe faz. Eu entendo e aprendo o que meu pai faz. Então,
para eu ser bom, eu tenho que ser que nem eles e eu tenho que atender aos desejos deles. É assim que eu vou me tornar uma boa pessoa, porque eu vou ser igual a eles, não importa como eles sejam. Então, ela internaliza essa forma de ser. E aí, quando um pai ou uma mãe diz, teu pai na verdade é XYZ, tua mãe é XYZ, ela associa, tu tá tentando explicar que é ele, mas a criança, tudo é ela. Então o que ela faz? Esta parte deste ser que não presta, eu também sou. Então, ela não consegue não absorver e não querer ser igual, porque ela aprende espelhando, é a referência. Isto é o certo. Então eu aprendi a fazer isto com esta pessoa. Então eu sou que nem esta pessoa. Por isso que a criança bota os chinelinhos, o sapato do pai e da mãe, porque ela quer se colocar no lugar, no pé. Eu quero caminhar que nem eles. A gente é a referência deles. Quando eu destruo uma imagem de alguém que criou a minha imagem, aí o pai ou a mãe que está falando mal do outro está destruindo esta minha parte que já me constituiu. Então, quando tu faz alienação parental, que é falar mal do marido ou da esposa, tu está destruindo a percepção sobre si da criança. Essa é a cagada. Tu sabe como é que tu afasta o teu marido ou a tua mulher do teu filho? De fato, sem prejudicar ele, é te aproximando dele, mostrando que ele é importante. E se o teu marido ou tua esposa forem o traste que tu acredita que eles são, eles não vão se aproximar do teu filho. E aí o teu filho naturalmente vai se aproximar de quem faz bem. E naturalmente ele vai se afastar de quem faz mal para ele. E tu não vai causar o sofrimento, porque quando tu diz para ele que a parte dele, que ele acredita que é boa, é ruim, tu tá fazendo mal para ele. Então, se essa parte é ruim, tu só tem que ser a parte que a criança percebe que é boa. Só isso. Só isso. E alguns pais, algumas mães que sofrem alienação parental estão provavelmente mais brabas ainda agora com os pais e as mães que fizeram isso. Porque agora tu sabe que é pior ainda. Porque doía em ti, mas vai pesar no colo, no ombro do teu filho. Só que a pessoa que faz isso, ela tá magoada contigo. E ela não sabia disso, porque ela ama o filho de vocês. Ela só tá tentando acertar de um jeito muito errado. E eu sei que é errado ela te afastar, mas ela tá magoada contigo. E o intuito desse perfil aqui não é apontar o dedo para ninguém. Que cada um... Eu tenho uma tia que fala, eu já fiz a minha desgraça, eles que façam as deles. Eu não tenho que apontar o dedo para ninguém. Eu só tenho que te explicar aqui que se tu quer o bem do teu filho, tu não vai poder falar mal do teu marido ou da tua esposa para ele. E se tu quer o bem do teu filho, o teu único trabalho é ser o melhor pai e a melhor mãe que tu possa ser nas condições que tu tenha. E aí, tecnicamente, eu vou te explicar depois como é que cada coisa funciona. Eu tô gravando isso aqui com o meu celular, ele tá em cima de 2 livros do Freud, porque eu estudei
psicanálise, psicologia, como terapia, como eu faço terapia 2 vezes por semana há muito tempo, me formei em psicanálise, eu estudo marketing, adoro como a mente das pessoas funciona. E o marketing, às vezes, vai te vender uma ideia que é bom para quem está te vendendo a ideia. Por quê? Ele vai facilitar a tua vida. É muito mais fácil eu vir aqui e dizer assim, ó, a culpa é da tua esposa, a culpa é do teu marido, porque aí eu polarizo vocês. E se nós pensamos igual, tu vai acreditar mais na solução que eu tenho para te dar. Porque a raiva é o melhor sentimento que tem para manipular alguém. Só que eu não quero manipular ninguém. Eu quero te ajudar a tu, principalmente pai, ou se tu é a mãe que passa por isso, mas a maioria das vezes são os pais, porque o pai, ele não... é o cara que aprendeu a reagir mal nas situações. E o pai é um pai, assim como eu, que, no meu caso, o meu maior medo não é separar da minha esposa. Eu tenho medo disso, mas o que me assombra é eu acabar morrendo. E o meu filho, que hoje tem 2 anos e 9 meses, daqui a 18 anos, não saber quem eu fui. Não sabia a minha versão da história. Só ficar com esse vazio. Porque eu sempre falo, onde é que tá? Tu vai ver o meu vídeo lá sobre cortar ciclos. Na época que o meu pai era vivo, não tinha como gravar vídeo, né? E eu recebi de herança uma faca. Eu sei que ele gostava de pescar, eu sei que me falam dele, mas eu não sei quem era ele. Então eu faço esses vídeos para o meu filho saber quem eu sou. Se der, eu vou contar para ele, mas se não der, vai estar aqui. Só que aí eu me dei conta que tem muito pai que tá vivo e não tá conseguindo contar a própria história. E tá se esforçando. E tem a chance de contar a própria história. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou te ajudar a tu dar a tua versão da história. E assim como talvez tu não soubesse que falando mal da tua esposa, tu tá prejudicando teu filho e agora tu já sabe, e eu vou te explicar com toda a base teórica que eu posso te explicar, e se eu precisar eu vou trazer psicólogos aqui para te convencer do que eu tô falando. E se eu tiver errado, eu vou aprender o jeito certo e eu vou te explicar do jeito certo para esse negócio funcionar. E aí, tu vai te conectar com teu filho e ele vai saber quem tu é. E tu vai reverter a situação da cagada que alguém que tentou te atingir prejudicou ele. A gente vai fazer junto, a gente vai contar essa história junto. Eu tava falando com um amigo e aí eu comecei a entender esse caminho errado que eu tava seguindo, porque se tu olhar alguns vídeos meus, eu fui muito agressivo em algumas falas, e aquilo ali é para outro momento. Eu conversando com um amigo que a mãe do filho afastou ele, e ele me disse, eu até anotei aqui, ó. Eu quero que o meu filho conheça a verdade e o amor que eu tentei oferecer. Só que eu não sei fazer isso, Guilherme. E aí eu me dei conta de quantas vezes é injusto. O pai errou com a mãe, mas ele quer acertar com o filho. Só que às vezes, ou o contrário, a mãe errou com o pai e quer acertar com o filho. Mas a pessoa que ficou do lado do filho ficou convencendo todos os dias que o filho, que o pai ou que a mãe são o vilão da história. Eles foram o vilão com a pessoa, não com o filho. E aí o pai não tem como lutar contra um negócio, uma lavagem cerebral, literalmente. Porque marketing é repetição. Se tu liga a TV todos os dias e tu olha uma situação
que te explica de um jeito X, mesmo que aquele jeito tá errado, tu vai ouvir tanto aquilo, que aquilo vai começar a virar uma verdade. Uma mentira contada mil vezes se transforma em uma verdade. Esse é o poder do marketing. E sem saber, nós estamos recebendo marketing sobre os outros, sobre nós mesmos, todos os dias, durante toda a nossa vida. Se eu aparecer 7 vezes para ti, isso tem estudo, na rede social, falando um tema que tu te importa, eu começo a me tornar familiar. A chance de tu acreditar em mim, o fato de tu comprar de mim, ele vai se dar ao longo de quantas vezes eu vou repetir uma informação e te convencer que a minha solução é melhor. E então, esse que é o rolê. Essa mentira que podem ter contado sobre ti vira uma verdade por causa da quantidade de repetição que ela acontece. E é como que se assim, ó, tu tem um rádio de pilha numa rádio AM levando a tua mensagem. E a pessoa que tu pisou na bola, ela é o TikTok do teu filho. Teu filho passa o dia inteiro ali, ó. Cara, é desproporcional. Só que a tua verdade, a tua intenção é a tua verdade. E o teu filho merece ter acesso à pessoa que tu é. E eu tô aqui pra te ajudar. Let's bora. Curte, comenta, compartilha. Comenta pra mim aqui embaixo. Já te inscreve também, ativa o sininho. E vamos pra cima. Let's bora.